A paz do Senhor, meus irmãos. Uma vez mais, vamos juntos estudarmos a palavra do Senhor. Mas para isso, necessitamos da ajuda do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É em nome de Jesus que nós pedimos para que Ele nos guie, nos oriente e nos ajude nessa empreitada. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Leiamos as Sagradas Escrituras, o livro de João, capítulo 1, dos versículos número 1 ao 18. Diz assim, as Sagradas Escrituras: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Prestemos atenção, meus irmãos, e frisemos especificamente este versículo, o qual estaremos então explanando a respeito daquilo que Deus tem a tratar conosco neste dia. Versículo número 18. Leiamos mais uma vez. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Assim, observamos que apenas este curto versículo, o de número 18, contém e propaga uma das maiores verdades que há no universo. O evangelista e o apóstolo João, sob orientação do Espírito de Deus, foi dirigido a escrever esta verdade profunda e que, mesmo de maneira sucinta, nos apresenta o que é o genuíno evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, e se observa que só se compreenderá a grandeza da salvação quando se compreende a grandeza do Salvador. Portanto, devemos nos atentar para as palavras sagradas, as quais não foram inventadas por homens, mas nos foram dadas pelo próprio Deus, o qual inspirou homens a relatarem aquilo que é essencial para entendermos aquilo que o próprio Deus deseja nos revelar. O apóstolo João, ele conviveu com Jesus e registrou todo o ensinamento que o Filho de Deus trouxe. O versículo que acabamos de ler, número 18, que narra que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito,
que está no seio do Pai é quem o revelou, nos faz refletir que no decorrer da história nós verificamos que Deus tem escolhido pessoas para falar com Ele. Mas este versículo especificamente nos mostra, já na primeira parte dele, que ninguém jamais viu a Deus. E embora no transcorrer aí da humanidade, o próprio Deus, como no caso de Davi, que era considerado um homem segundo o coração de Deus, e mesmo o próprio Moisés, que desejou ver a Deus, mas não foram capazes. Por quê? Porque o versículo está nos mostrando o quê? Que ninguém jamais viu a Deus. Mas a respeito da passagem ali de Moisés, registrado no livro de Êxodo, capítulo 33, vamos dar uma lida, vamos fazer a leitura. Êxodo capítulo 33, dos versículos de 12 a 23. Narra assim a palavra do Senhor. Êxodo 33, dos versículos 12 a seguir. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então observamos no início do versículo que ninguém viu a Deus. Mas prosseguindo, agora fala que Jesus está no seio, que está com Deus. E o que isso quer nos mostrar? Jesus está com Deus, pois existe a tripessoalidade de Deus. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é unigênito, o Filho único, e compartilha a natureza da triunidade divina. Um ponto interessante, meus irmãos, para compreendermos esta passagem, é quando nós falamos sobre a exegese. O que a exegese mostra? A exegese mostra ao pregador que é dever do pregador ler o texto e compreender o significado do texto e trazer de dentro do texto para fora o real e fidedigno significado. E o que nunca o pregador deve levar para o texto, o que o pregador acredita. Ou seja, é dever do pregador fazer com que a verdade do texto venha à tona, e nunca que a verdade, o pensamento, ideia que o pregador tenha a respeito de qualquer coisa, venha a ser colocada ou acrescentado ou tendo como significado sobre
o texto em questão. O pregador tem que estar sempre pronto, sempre subordinado ao texto, e nunca deve subordinar o texto à vontade do pregador. Portanto, o texto nos mostra que Jesus é aquele que está no meio, no centro, no seio de Deus, pois é Deus e só Ele pode trazer a revelação, sendo Ele quem explica, interpreta e que nos faz compreender quem realmente é Deus. Pois é impossível conhecer a Deus a não ser através da revelação divina. Todo genuíno conhecimento de Deus é produto desta revelação divina. Não é e nunca será resultado da sabedoria humana, do conhecimento, da ilação, indução humana ou até da nossa racionalidade. O conhecimento de Deus é produto da sua própria revelação. É porque Deus se dá a conhecer, se revela pela sua vontade, por amor a nós. Por isso, muitas pessoas podem até dizer que acreditam em Deus, mas poucas conhecem realmente quem Deus é. Pois para conhecer a Deus, tem que se compreender e aceitar que Jesus é seu Filho unigênito, o qual é Ele, Jesus, quem revela quem é Deus. Assim, leamos o texto mais uma vez. Olha só, prestemos atenção. Ninguém jamais viu a Deus. Acabamos de estudar um pouco sobre isso. Depois, prosseguindo, nós observamos o quê? Que o Deus unigênito, que está no seio do Pai, o Deus unigênito que está no seio do Pai, e é quem o revelou. Pois Jesus faz parte do ser divino, e só Ele pode revelar quem é Deus, o Deus verdadeiro, o que é Deus. Assim, Jesus é incomparável, sendo que só Ele pode nos trazer a verdade sobre Deus. Desta forma, meus irmãos, quem não conhece a Deus através de Jesus, quando passar pela morte, embora tenha acreditado em um Deus que não seja Jesus, com toda certeza se decepcionará, porque tudo depende da fonte, e a única fonte que pode nos ensinar, nos mostrar quem realmente Deus é somente Jesus. Por isso, quando se dá ouvido a outras fontes, que não seja Jesus ou o que Ele revela, não se conhecerá o que só Jesus pode revelar a respeito de Deus. Ou seja, a revelação de Deus é só Jesus quem nos pode trazer, mais nada e mais ninguém. Porque tudo que Deus gostaria de revelar para os homens, Ele já o fez, pois Cristo é a maior revelação de Deus. Assim, essa oportunidade é importante para que todos nós reflitamos e vejamos quem realmente é Deus para nós. Onde está a nossa fonte para sabermos quem é Deus? A nossa fonte está em Jesus e em seus ensinamentos? Nós temos que responder com sinceridade. Qual é a nossa fonte? Onde está aí a revelação para nós? É Jesus? Está em Jesus? A nossa fonte é Jesus e seus ensinamentos? Ou está nas tradições? Está em Jesus ou está em instituições? Está em Jesus ou está em pastores que não seguem os ensinamentos de Jesus? Está em Jesus ou na racionalidade humana? Está em Jesus ou nos ensinos pós-modernos e humanistas? Está em Jesus ou ideias novas que contradizem o que Ele falou? Está em Jesus ou nas mentiras e fábulas que o mundo admira e propaga? Está em Jesus ou na vã filosofia? Está em Jesus ou na ciência? Está em Jesus ou na literatura? Está em Jesus ou nas descobertas? Está em Jesus ou nos mestres, sobretudo os falsos mestres? Onde está o nosso conhecimento sobre Deus? Qual é a nossa fonte? O texto de hoje nos ensina de maneira contundente que somente Jesus pode nos revelar realmente quem é Deus. Portanto, a nossa resposta tem de ser sempre somente naquilo que o próprio Deus revelou através do incomparável e amado Filho de Deus, Jesus Cristo.
Assim, devemos dar créditos e ouvidos à palavra de Deus. E quando Jesus diz, arrependa-se do seu mau caminho, é melhor o quê? Obedecer. A sua palavra é que ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos à leitura? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, no versículo número 22, que diz: porém, Samuel disse: tem, porventura, o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, meus irmãos, nós observamos que Jesus é aquele que revela quem é Deus. Porque o amanhã pertence a Deus. E ainda hoje, pessoas podem morrer. Porque todos morrem. E isso é inevitável. É o transcurso natural aqui nesta terra para todos nós, né? Com exceção aqueles que creem na linha pré-tribulacionista, que haverá uma geração, quando da ocorrência do arrebatamento, antes da grande tribulação, haverá uma geração que será arrebatada ainda em vida, mas é uma geração, né? Na maioria das vezes, a morte sucede-se para todos nós, né? Salvo nesse evento. Mas, enfim, a morte é algo que muitas vezes as pessoas não gostam de refletir sobre isso, né? Mas é bom que reflitamos sobre isso, porque podemos morrer. E o que será de nós sem o Deus verdadeiro? Aquele que é único e que pode dar a vida eterna na sua presença. Vamos ver aqui o que narra a palavra de Deus a esse respeito. Vamos ver aqui o que nos narra Filipenses, capítulo 1, versículos de número 20 e 21. Vamos lá, a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Observamos ainda aqui o que contém a nota de estudo, comentário de Charles Ryrie, na sua Bíblia de estudo, a respeito desses versículos, os quais acabamos de ler. Diz aqui o autor: libertação. O julgamento de Paulo provavelmente já havia começado. Ele estava confiante em que tanto a sua libertação quanto a sua morte serviriam para o progresso da causa de Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Sua vida encontrava todo o seu sentido em Cristo. O morrer é lucro, porque a morte traria a união eterna com Cristo, sem as limitações desta vida. Que texto maravilhoso, que versículos que nos inspiram, nos fortalecem, nos direcionam, nos ensinam e também correspondem àquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fala, a nossa crença nele. Para muitos, meus irmãos, morrer é quando o corpo perde os seus sinais vitais e o corpo começa a entrar em decomposição. Mas a Bíblia nos ensina que a vida continua depois deste estágio. Outros ensinam que não é necessário se preocupar com esse momento, pois pensar nisso pode trazer angústia e tristeza, e, portanto, ainda ensinam que é melhor não pensar na morte e nunca se lembrar disso nesta vida, pois quem pensa nisso é pessimista. Portanto, é melhor esquecer esse assunto. Mas ao olhar para o nosso lado, no cotidiano das pessoas, percebe-se claramente que muitas pessoas morrem todos os dias, das mais variadas causas e das mais variadas idades. E, portanto, por mais que se queira, é impossível não lembrar ou pensar nisso. Mas Jesus nos ensina a realidade da vida e de como devemos viver, nos falando a verdade e nos ensinando a verdade.
outro ponto de vista a esse respeito da morte, ensina que os homens devem buscar se realizarem nesta vida, porque assim estariam melhores preparados para enfrentarem a morte. Mas a Bíblia nos ensina, sim, que devemos viver uma vida digna e plena, mas para os crentes, a plenitude da vida é fazer a vontade de Deus aqui nesta terra já, neste mundo tão passageiro, porque somos peregrinos aqui, e aceitar os desígnios de Deus, nos submetendo à sua vontade, reconhecendo a sua soberania, a qual não se limita a uma breve vida passageira neste mundo, nesta terra, mas que a vida para nós prossegue após a morte. A palavra de Deus, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo número 28, traz um registro que é um ensinamento para nós, um alerta, uma exortação da parte de Deus ao que nós devemos temer. Será que temos que temer a morte no nosso corpo? Ou algo mais importante para nós temermos? Vamos ler o que relata esse versículo da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 10, versículo 28. Diz assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Meus irmãos, nós cremos na imortalidade da alma. Para nós, quando chega esse momento do definhamento, do nosso corpo físico perecer, né, se transformar ali num cadáver, é apenas algo que faz parte de um processo. Para nós, a vida continua, a vida prossegue, e na presença de Deus, porque nós acreditamos na fonte primal, a fonte principal, única, que é Jesus Cristo, que nos revela quem é Deus. E é esse Deus todo-poderoso quem nos garante. Homens orientam as pessoas, a racionalidade, a sabedoria desta terra fala que não se deve pensar nesse assunto, se deve falar sobre isso, mas é uma realidade da qual não podemos fugir. Mas para mim e para você, nós temos ensinamentos de Deus que são verdadeiros, que têm propósito de nos fazer compreender a realidade da vida, a sucessão dos fatos que acontecem nesta terra e ainda neste mundo. E Deus se revela através do seu único Filho, Jesus Cristo. Mas o texto áureo que nós acabamos de ler, né, meus irmãos, ainda no início do nosso estudo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo número 1, o versículo 18, que fala que ninguém jamais viu a Deus. Compreendemos bem muito isso, né? E o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Discorremos, ao discorrer desse breve estudo, sobre esses tópicos, sobre esse ensinamento, que o próprio Jesus é que nos revela quem é Deus. Né? Nós vimos isso, que ninguém viu a Deus, porque é impossível ver a Deus, mas olha o que está reservado para os filhos de Deus. Olha o que o Senhor reservou para os seus servos, para os seus filhinhos. Vamos ler o que narra a primeira epístola de João, no seu capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o número 3. Vamos ler o que narra a palavra de Deus. Diz aqui, olha só, vamos ler aqui ainda no capítulo 2, do versículo 28, 29, avançando para o capítulo 3, o versículo 1 até o versículo número 3. Vamos à leitura então da palavra do Senhor, primeira epístola de João, capítulo número 2, versículos número 28 e 29, avançando para o capítulo 3, dos versículos de número 1 a 3. Olhe que nos narra a palavra de Deus. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda
não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Verifiquemos ainda o que narra a nota de estudo referente a esses versículos que acabamos de ler, na Bíblia de Estudo de Charles Ryrie. Observemos o que diz o autor. O terceiro grande contraste de João é entre vida e morte. A permanência, obediência aos seus mandamentos, garante que não seremos envergonhados em sua vinda, quando ele nos julgará. Filhos de Deus, nascidos de Deus, como em João 1,12, podemos conhecê-lo no presente da mesma forma que uma criança conhece a seu pai. Não há palavras capazes de descrever nosso relacionamento futuro com Deus. Seremos semelhantes a Ele. Isto inclui tanto as mudanças físicas da ressurreição do corpo, quanto as mudanças espirituais resultantes da pureza, da ausência de pecado e da justiça. Assim, meus irmãos, nós observamos ainda que o próprio Jesus nos ensina que a nossa vida nesta terra ela é passageira e que a nossa permanência neste mundo ela é breve e que Deus não deseja que ninguém venha a perecer, mas o próprio Jesus nos dá a orientação, nos mostrando quem é Deus, e Deus, ele nos fez aí pessoas que têm um propósito, segundo a sua vontade, de cumprir com aquilo que ele deseja que nós façamos. O que é? É que nós venhamos acreditar na verdade que ele propaga. E qual é a verdade? A verdade nos mostra que a nossa vida prossegue depois da morte. Isso não nos faz insensíveis à morte. Nós também sofremos quando perdemos ente querido, nós também sofremos quando vemos esse fato acontecendo diante de nossas vistas, no nosso redor, a todo dia, a todo momento, né? Em todas as partes e das mais diversas e variadas formas que ela vem e acontece na vida das pessoas. Então, nós não somos insensíveis à morte, nós também sofremos, nós também padecemos dores. A Bíblia nos fala que o próprio Jesus nos ensina o quê? Que neste mundo nós teríamos aflições, mas quando nós compreendemos a palavra de Deus que fala, porém, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele morreu e ressuscitou, e é ele quem nos garante, através da sua palavra e da revelação, nos mostrando quem é Deus, que o plano de Deus não se limita à nossa vida aqui terrena. O plano de Deus para mim e para você nos mostra que a vida prossegue. E de que maneira a vida prossegue? Né? Mesmo nesse momento terrível, quando chega aí o instante em que o nosso corpo vem a padecer, vem a morrer, a alma, ela é eterna, né? E a alma, ela é vida. E Jesus é que nos garante. Inclusive, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. É isso que nos conforta, é isso que nos alegra. Em João, capítulo 3, versículo 16, nós vemos o amor de Deus sobre todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma palavra de Deus para nós, há uma verdade do Senhor para nós, que nos mostra que a nossa vida é eterna, principalmente quando nós acreditamos em Jesus Cristo e cremos em Jesus Cristo e o confessamos como nosso Salvador e aceitamos isso para nossas vidas, e também ainda à luz da palavra de Deus, à luz do ensinamento de Jesus e aquilo que ele nos mostra, quem realmente é Deus. Então isso nos conforta. Isso nos dá o quê? Nos dá um ânimo, nos dá uma esperança, que mesmo diante da perda, mesmo diante da morte, mesmo diante de tantas coisas que temos que enfrentar, nós somos o quê? Mais do que vencedores, e que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Jesus nos ensina, através da sua palavra, que o salário do pecado é a morte, mas ele não veio
apenas para nos falar isso, ele veio também para nos ensinar que existe vida, e vida em abundância. Essa vida é Ele que nos proporciona, é Ele que nos dá. Em certa ocasião, né, ali o apóstolo Pedro chega diante de Jesus, e é um momento ali difícil para Pedro, mas ele tem que falar aquilo que ele aprendeu, aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E o que a palavra de Deus nos mostra? Né? Que em determinada ocasião, o próprio Pedro afirma que Jesus tem palavras de vida eterna. Para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E essa é uma realidade para nós, meus irmãos. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Mesmo quando Ele nos ensina e fala sobre temas que muitas vezes não vão de encontro àquilo que nós temos como expectativa, nós temos que observar que tudo quando Jesus nos mostra tem um propósito. Tudo que Jesus nos fala é a verdade. Nós temos que aceitarmos a verdade de Deus para nossas vidas. E por fim, há uma promessa que os mortos ressuscitarão, né? Ressuscitarão. Mas a Bíblia também nos informa e nos diz que é necessário que nós venhamos a crer em Jesus Cristo, que nós venhamos a ter Jesus em nossas vidas e acreditar e seguirmos e praticarmos as verdades que Ele tanto nos fala através da sua palavra, nos revelando quem é Deus. Meus irmãos, isso é primordial para todos nós. Nós temos que compreender isso, né? Que o plano de Deus não era que o homem viesse a morrer, mas devido à escolha humana, devido à atitude dos homens de pecarem e de fazerem as coisas erradas e não obedecerem a Deus, pela desobediência, que entrou aí a morte neste mundo. E isso é uma consequência a qual nós não podemos fugir. Mas Jesus nos dá aí a solução para esse problema. E Jesus, Ele nos promove o quê? A vida, através do seu sacrifício, né? Da sua morte e ressurreição. Ele nos mostrou do que Ele é capaz, do seu poder. E Ele nos promete e nos garante em que chegará um dia em que os corpos também, os mortos, ressuscitarão. E isso, meus irmãos, é que nos alegra, isso que nos conforta. Nós não podemos ficarmos vendo as coisas de uma forma limitada. Nós temos que ver de uma forma ampla. E para isso, é o próprio Senhor quem nos revela. O próprio Jesus nos revelou esta verdade, dentre outras. E o que acontece? Então, nós compreendemos isso de maneira bem fácil até para todos nós. E, sobretudo, nós observamos ainda que a palavra de Deus, ela nos garante que só há uma fonte sobre Deus e que só há um caminho para Deus. E nós sabemos qual é essa fonte e qual é esse caminho. Esse caminho é Jesus, né? E Ele mesmo é que nos afirma, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, optemos por este caminho. Aceitemos ainda nesta vida terrena aquilo que Deus deseja e preparou para todos nós. Ele mandou seu Filho amado, Jesus Cristo, né? Que viveu nesta terra, cumpriu o propósito de morrer pelos nossos pecados com um propósito. Qual é o objetivo? Nos salvar, né? Da morte, da condenação eterna sobretudo. E isso é o que nos faz pessoas gratas e conhecedores da verdade do Senhor, que nos mostra que a nossa vida, a nossa existência neste mundo, nesta terra, é uma constante preparação. Uma constante preparação para o quê? Para finalmente nos encontrarmos com Deus. Você não deseja se encontrar com Deus? Eu desejo me encontrar com Deus, embora nós todos os dias possamos falar com Deus através de Jesus Cristo, embora nós possamos aí todos os dias vermos a ação de Deus sobre as nossas vidas, mas de uma maneira literal, nós veremos a Deus. Que coisa maravilhosa, aleluia! A palavra de Deus que nós acabamos de ler, que é o cerne do estudo de hoje, nos falou o quê? Que nenhum homem jamais viu a Deus, né? Em João, capítulo 3, capítulo 1, versículo número 18, nos narrou o quê? Que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E esse mesmo Deus, né, que está no âmago, né, no seio do Pai, que é Jesus Cristo, Ele nos traz
Ali a verdade. Ele nos fala e nos mostra quem é Deus e nos garante que aqueles que nele creem e a ele confessam, um dia verão a Deus. Que palavra maravilhosa, que verdade que o Senhor Jesus nos traz, né? A nossa vida não pode se limitar às ocorrências desta terra, mas tem que estar embasada em Jesus, que é a verdade para nós. E Jesus nos garante que chegará um dia, conforme já estudamos hoje, né? E aprendemos uma vez mais através da sua misericórdia, através da sua palavra sobre nós, que nós temos essa promessa de que um dia veremos a Deus e que um dia estaremos com Deus para todo sempre no seu reino. É Ele que nos garante, é Ele que nos afirma. Por isso, continuemos firmes, perseverantes, buscando e praticando as verdades contidas nas Sagradas Escrituras e tudo aquilo que o Senhor Jesus revelou e nos mostra e nos ensina a respeito de quem é Deus. Nós sabemos que Deus é maravilhoso, que Deus, Ele não tem algo preparado de maneira disforme ou ruim para nós, mas aquilo que Deus reservou para os seus filhos, para os seus servos, aqueles que nele acreditam e nele esperam, são coisas que a nossa mente, o nosso coração não é capaz de vislumbrar, mesmo de forma mais imaginativa, porque são coisas grandiosas demais para nós compreendermos. Mas aquilo que é necessário que nós compreendamos nesta terra, neste mundo, Ele nos revelou através da sua palavra. Por isso, confiemos em Jesus, confiemos e nos mantenhamos no caminho, que é a verdade e a vida. Jesus Cristo, o nosso Deus, e ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seja toda a honra, toda a glória, para todos sempre, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus.